A videoaula de hoje, vou apresentar para vocês os métodos de proteção contra choque elétrico, conforme a NBR 5410. Após a parte teórica, eu vou apresentar para vocês algumas medições realizadas nos nossos laboratórios. Vamos dar início à nossa aula Choque elétrico. Como proteger? Choque elétrico. Gente, a NBR 5410, ela estabelece o seguinte: as pessoas e animais devem ser protegidas contra choques elétricos, seja o risco associado a contato acidental com a parte viva, perigosa, e seja a falhas que possa colocar uma massa acidentalmente sob tensão elétrica. Aqui a gente pode observar que a N5410, a NBR 5410, ela estabelece as condições para proteção de choque elétrico. O que vem a ser o choque elétrico? O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal, quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Segundo a 5410, a NBR, temos proteção básica contra choque. A proteção básica contra choque é um meio destinado a impedir contato com partes vivas, perigosas em condições normais. A proteção supletiva é uma proteção na qual é destinada a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Agora vamos discutir sobre os contatos. Contato direto. Quando a pessoa toca diretamente a parte viva, né? A parte viva são os condutores energizados de uma instalação elétrica. Então, o contato direto é quando alguém toca numa parte viva, energizada e toma o choque. Contato indireto é o contato de pessoas ou animais com as massas que ficam sob tensão devido a uma falha de isolamento. Nesse caso aqui, alguém, por exemplo, toca numa torneira de chuveiro ao ligar o chuveiro e toma um choque, né? Essa massa deve ser aterrada. Na figura abaixo, a gente tem os exemplos do contato direto e do contato indireto. No contato indireto, observando na figura, uma senhora ou uma pessoa qualquer esteja passando roupa onde o cabo de energia elétrica tem a sua parte viva exposta. Aí a pessoa toca nessa parte viva, energizada, e toma um choque. Esse choque é devido a um contato direto. Na segunda situação, a gente tem o contato indireto, onde uma senhora vai efetuar a lavagem de roupa, manuseando a máquina de lavar, ligada à tomada, ela toca na massa. A gente diz massa é a carcaça do equipamento. E toma-se, nesse caso, um choque. Tomando esse choque é devido a um contato indireto. E existem sistemas de proteções para esses tipos de choques, do contato direto e do contato indireto que nós vamos ver a seguir. Choque elétrico, efeitos da corrente elétrica. Nós sabemos que tomar um choque é algo muito desagradável. A tabela mostrada aí no slide, vocês podem observar a intensidade da corrente, o efeito e as causas da corrente. A intensidade de corrente de 1 a 3 mA, o efeito percepção, né? A passagem da corrente, ela provoca um pequeno formigamento e não existe perigo para essa intensidade de corrente. Um exemplo que a gente pode ver na figura é uma pilha. Agora, uma intensidade de corrente de 3
a 10 mA, isso já tem um efeito que é a eletrização. Ou seja, a passagem da corrente provoca movimentos, né? A pessoa fica vibrando quando a corrente circula em seu organismo, de uma intensidade de 1 a 10 mA. A figura mostra aí um exemplo, alguém tocando numa parte energizada e tomando uma intensidade de corrente de 3 a 10 mA. Intensidade de corrente de 10 mA. Aí a gente tem um efeito que a gente chama de tetanização. Ou seja, qual é a causa? A passagem da corrente provoca contrações musculares, o agarramento ou a repulsão. Ou seja, a pessoa toca numa parte energizada, uma corrente em torno de 10 mA circulando pelo seu corpo, isso provoca o agarramento ou a repulsão. Corrente de intensidade de 25 mA. Isso provoca, como efeito, uma parada respiratória, né? A corrente atravessa o cérebro da pessoa. Corrente de intensidade de 25 a 30 mA causa asfixia, ou seja, a corrente atravessa pelo tórax. Na faixa de 25 a 30, nós vamos ver que existe um dispositivo de proteção contra choque, que nós vamos ver mais à frente, que é o DR, que será definido. Esse DR ele tem uma sensibilidade de 30 mA, menor ou igual a 30 mA. Vocês vão ver mais à frente. Corrente de 60 a 75 mA provoca, como efeito, a fibrilação ventricular, ou seja, a corrente atravessa o coração. Como estamos aqui colocando o efeito da corrente, principalmente da corrente alternada, da rede elétrica, que é 60 Hz, provoca a fibrilação do coração, ou seja, a frequência da corrente entra em ressonância com a frequência do coração e provoca um batimento do coração que, na verdade, é todo descompassado. Dando continuidade, choque elétrico, efeitos da corrente, a tabela abaixo, vocês podem observar alguns efeitos fisiológicos indiretos, né, da eletricidade, na corrente elétrica. O primeiro efeito que está descrito na tabela são os transtornos cardiovasculares que a corrente pode ocasionar. O choque elétrico, nesse caso, ele afeta o ritmo cardíaco, provocando infarto, taquicardia, queimaduras internas, ou seja, a energia dissipada, ela produz queimaduras internas, coagulação e carbonização. Essa causa aqui, esse efeito causa, nesse caso, ocorre em alta tensão, tensões elevadas, que provocam uma dissipação de energia no organismo, produzindo as queimaduras internas. Queimaduras externas, elas são produzidas por arco elétrico a 4.000 graus centígrados. Um exemplo aqui seria um profissional da eletricidade dando manutenção em um determinado sistema e, por algum erro, fecha-se um arco elétrico, né? E na figura vocês podem observar, esse arco elétrico ele desprende uma corrente em uma temperatura de 4.000 graus centígrados, podendo provocar queimadura e podendo, dependendo, se a pessoa estiver de frente para o arco, pode ficar até cego. Outros transtornos que podem ocorrer são consequências da passagem da corrente, né, como o auditivo, o ocular, o nervoso, o renal. Então, vistos os efeitos da corrente, a NBR 5410, é uma norma de instalações elétricas de baixa tensão, ela estabelece dispositivos para proteção de pessoas e animais contra os choques elétricos. Agora vamos falar do dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, que é o DR. E nada mais é um pequeno disjuntor que vai proteger contra choque elétrico.
O dispositivo DR, ele é um dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar abertura de contatos quando existe uma fuga de corrente elétrica. Ou seja, uma criança toca o dedo na tomada, a corrente vai circular por essa criança, existindo o DR, vai ocorrer uma fuga de corrente, essa fuga de corrente vai provocar o desarme do DR, e esse desarme salva a vida da criança. Muitas pessoas acham que o DR não é obrigatório. Eu vou colocar para vocês o uso do DR. Ele é destinado à utilização para correntes inferiores a 30 mA. Como visto na tabela anterior, o efeito de uma corrente de 30 mA ele é fatal, né? Pode levar ao óbito. Então, o DR, para proteção, ele deve ser um DR inferior ou igual a 30 mA na hora de especificar. Independente da existência do aterramento, é obrigatório o uso do DR, gente. Não adianta, minha instalação elétrica está aterrada, está bonitinha, que o aterramento é uma proteção que a gente vai ver mais à frente, que é uma proteção de equipotencialização. No entanto, é obrigatório o uso do DR. Em que casos? A norma NBR 5410 ela exige o uso do DR em circuitos que sirvam pontos em locais contendo banheira ou chuveiro elétrico. Ou seja, utilize DR no chuveiro e em banheiras. É obrigatório sua utilização. Tomadas que sirvam áreas externas da edificação. Vou dar um exemplo. Tomadas em áreas comuns de prédios. Tomadas em áreas de lazer, por exemplo. O emprego do DR é obrigatório. O outro ponto de obrigatoriedade é em cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, garagens e dependências internas que são molhadas ou sujeitas a lavagens. O uso do DR é obrigatório. Edificações não residenciais que sirvam pontos de tomada situados em cozinhas, lavanderias, copas cozinhas e garagens. Então, a NBR 5410, ela estabelece, nos casos descritos acima, a obrigatoriedade do uso do DR, independente da proteção de equipotencialização, que é o aterramento. Agora vamos para a parte prática 1, a atuação do dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, o DR. Vou apresentar para vocês 3 experimentos. O primeiro experimento, ele vai mostrar para vocês como é feita a conexão do DR. O segundo experimento, vamos fazer a simulação de uma fuga de corrente e apresentar o desarme do DR. No terceiro experimento, vou apresentar para vocês uma fuga real de corrente, ou seja, colocar-se no braço uma tensão, uma pequena tensão, que vai provocar uma fuga de corrente, e vou apresentar o desarme do DR para vocês. Bem, aqui nós temos um disjuntor trifásico, entrando nas 3 fases da rede, alimentando o nosso DR para fazer a simulação do choque. No DR entra a fase e o neutro relativos ao circuito que a gente está usando, saindo neutro para a lâmpada e a fase da lâmpada também. A simulação do choque da fuga de corrente pode ser feita pelo botão do DR, desarmando imediatamente o circuito. Bem, para fazer a simulação da fuga de corrente, eu vou alimentar uma lâmpada com o mesmo circuito, porém os neutros são diferentes. Esse é o neutro que está ligado no DR, o preto, e este vai ser o neutro que vai ser da fuga de corrente. No caso de uma fuga de corrente, o DR instantaneamente desarma o circuito dele. E a lâmpada acende um brilho muito nítido. Esse experimento, vocês vão observar que nós vamos fazer uma simulação de uma fuga de corrente
no braço de uma pessoa. Essa pequena fuga de corrente, ela vai provocar o desarme do DR. Caso não exista o DR, essa corrente ficaria circulando no braço da pessoa. O que a gente pode concluir nesse experimento é que realmente o DR vai dar um grau de proteção muito alto em caso de fuga de corrente. Observando aí novamente no vídeo, quando é ligado o braço em série com a lâmpada, vocês podem observar aí colocando fase neutro no braço, né? Vai circular uma pequena corrente e o DR vai desarmar. As pessoas perguntam, com o DR existe o choque? Vocês podem observar no movimento do braço, o choque ele é bem de leve, né? Por quê? Porque o tempo de interrupção do DR, né, é muito rápido e ele tem uma sensibilidade menor do que 30 mA. Agora vamos a outro mecanismo de proteção, que é a equipotencialização. O que vem a ser a equipotencialização? A equipotencialização são medidas para fazer com que 2 ou mais corpos condutores de eletricidade possuam a menor diferença de potencial entre eles. Ou seja, a equipotencialização é colocar todos os dispositivos, carcaças de equipamento, no mesmo potencial, para que a diferença de potencial entre essas massas seja a menor possível. A equipotencialização ela é usada como uma forma de proteção elétrica de equipamentos e principalmente de pessoas, que é o caso que nós estamos tratando. Então, a proteção contra choque, né, que é o contato indireto, como vocês viram anteriormente, uma pessoa tocando na carcaça de um equipamento. Então, essa equipotencialização ela é usada como forma de proteção elétrica de equipamentos e principalmente de pessoas, evitando que, em caso de uma falta em um equipamento elétrico, não venha a causar choque elétrico em uma pessoa que, inadvertidamente, toque-o. Na verdade, a equipotencialização ela é importante na proteção, né, de massas de equipamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o chuveiro elétrico. O chuveiro, gente, quando a gente compra o chuveiro, ele vem com 3 fios: fase, neutro e terra. O terra é a equipotencialização. Se você não ligar esse terra, à medida que o tempo vai passando, vai surgindo uma diferença de potencial entre a mão da pessoa que está lá ligando a torneira do chuveiro e o solo que ela está com contato no piso lá do banheiro molhado. E com o tempo, essa corrente torna-se suficientemente alta que a pessoa começa a ligar o chuveiro com a toalha. Então, chuveiro deve ser aterrado. O condutor de proteção elétrica, que a gente fala de equipotencialização, gente, nada mais, nada menos que o fio de terra. Não é? Esse fio de terra, ele escoa tensão que haveria na carcaça ou na massa do equipamento onde ocorreu uma falta, na forma de corrente elétrica por terra, fazendo com que a diferença de potencial entre a pessoa e a parte energizada do equipamento esteja dentro de valores suportáveis para aquela condição. Na verdade, então, gente, a equipotencialização, que é colocar todo mundo no mesmo potencial, é um mecanismo de proteção e exigido pela NBR 5410. Quando eu comentei falta, entende-se por falta um curto-circuito, por exemplo, entre fase e neutro ou entre fase e terra. Parte prática 2. Equipotencialização. Aqui vamos apresentar para vocês sistemas com equipotencialização e sistemas sem equipotencialização. Esse experimento é a medição da condição de aterramento. Vocês podem observar no vídeo, a medição foi feita da seguinte forma. Utilizamos um
micro-ondas, um forno micro-ondas. No forno micro-ondas, vocês podem observar, foi colocado a ponteira vermelha do multímetro na carcaça. A segunda ponteira foi colocada na mão e com os pés no chão, observando-se que a tomada em questão tem um pino de proteção, que é o PE, que é a proteção do aterramento. Olhando no vídeo, vocês podem observar com o sistema de proteção, com o aterramento adequado, conforme a NBR 5410, a tensão, a diferença, na verdade, a diferença de potencial entre a carcaça e o meu corpo, que estava fazendo a medição, é 0 volts. A segunda situação da medição consiste em colocar a mesma ponteira vermelha do multímetro na carcaça do micro-ondas. A tomada do micro-ondas, que anteriormente possuía o pino de proteção, agora eu vou retirar o pino de proteção através de um adaptador, que vocês podem observar aí na tomada, que foi inserido um adaptador. Esse adaptador remove o pino de proteção. E de outra forma, a outra ponteira preta do multímetro, eu estou segurando essa ponteira e fazendo a medição da tensão, que vocês podem observar 99 volts. Isso significa que o equipamento, sem o terra de proteção, nós estaremos tendo uma diferença de potencial entre a carcaça e o meu corpo de 99 volts. Por isso que é importante que toda a carcaça ou massa, como vimos na teoria, deve ser aterrada conforme a NBR 5410. Caso contrário, a gente vai ter diferença de potencial como essa observada de 98, 99 volts. Vamos agora, gente, às considerações finais. O aterramento é o primeiro ponto que eu quero considerar aqui para vocês. O aterramento em uma instalação elétrica, ele é primordial e obrigatório na proteção contra choque elétrico, em conformidade com a NBR 5410. Um exemplo típico é o chuveiro tem o fio de proteção, que é o terra. E esse fio de proteção, ele deve ser ligado no sistema de aterramento das instalações daquela localidade. Caso isso não ocorra, pode ocorrer contato com a torneira e provocar choque elétrico. Segundo ponto, o uso de DR é obrigatório na proteção contra choque elétrico, conforme estabelecido e vimos anteriormente pela NBR 5410. O uso é obrigatório em chuveiro elétrico, banheira de hidromassagem, copa, cozinha. Você tem na sua residência, você tem uma área de lazer, onde tem uma churrasqueira, tem algumas tomadas. Todas essas tomadas devem ser protegidas, né, fazendo uso de DR. Terceiro ponto que vocês podem observar, procure profissionais qualificados e que respeitem a NBR 5410. Então, na hora de você realizar um projeto novo e executar esse projeto, procure profissional qualificado e profissional que vá respeitar as recomendações da NBR 5410. O último ponto que eu quero colocar para vocês, acontece muito quando você está fazendo um fechamento em uma instalação elétrica, que é o seguinte: para você instalar DR em circuitos, você deve tomar cuidado na ligação do neutro, pois neutro de um circuito, ele não serve para o outro circuito. O que isso significa? Suponhamos que eu tenha dois circuitos, circuito 1 e circuito 2. O circuito 1 tem o neutro 1, o circuito 2 tem o neutro 2. Se eu for ligar o DR do circuito 1 e ligar nesse DR a fase e o neutro do circuito 2, essa troca de neutro faz com que o DR não funcione corretamente. Então, aí, quando faz todo o fechamento da parte elétrica, né, de uma instalação ou de várias instalações, né, de vários equipamentos, tem que se atentar para a ligação correta do DR. Pois bem, gente, então, existem mecanismos que podem proteger contra choques elétricos.
Então, vamos utilizá-los para maior segurança das pessoas e animais dentro dos ambientes residenciais, comerciais.